tempinho atrás só. Mas muito bom falar um pouquinho da restauração, que é o que a gente vai trabalhar nesta manhã. Caso, coloca mais aqui. Feliz sábado! Tá travando. Deixa eu sentir vocês aqui, tudo bem? Tiveram uma boa noite aí? Tá virando esquerda e direita. Bênção. Perfeito. Que bom que você está aqui Folga pela também. manhã, Se folga e para depois vira, juntos né? adorarmos e ouvir o recado, a mensagem de Vai ter Deus cuidado. E aqui é a mesma coisa. Então, nesta manhã. Recado para nós, né? Vamos usar o texto-chave então. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Em Deuteronômio 6, versículo 5. Pegue sua Bíblia, seu smartphone. Vamos ler o texto. Haverá apenas esse texto, é a nossa base de todo o sermão da manhã. Mas nós vamos falar com Deus. Querido Deus, estamos agora com a Tua palavra aberta. Fala aos nossos corações. Que cada palavra falada aqui possa atingir as nossas necessidades, para que possamos ser melhores. E use, assim como o Senhor usou Paulo, cheio do Espírito para pregar. Eis-me aqui. Senhor Deus, que a Tua igreja possa estar com o coração aberto e prestar atenção apenas aqui, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto-chave diz: Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É um pedido para que você possa amar o Senhor. E agora eu queria fazer um exercício com a igreja. Feche seus olhos, todos, crianças, adultos. Feche seus olhos. Gostaria que vocês ouvissem apenas o silêncio agora. E agora você vai comigo, com os olhos fechados, cantar. Eu te amo, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A vida cristã, ela envolve muito esforço, dedicação, comprometimento e atitude. E é sobre isso que eu gostaria de falar com a igreja. Atitude proativa. O fato é que a gente sempre ouve essa palavra, proativa. Empresários e pessoas no campo do trabalho prezam e procuram por pessoas proativas, que tenham atitude. E para a gente entender um pouquinho, é aquela pessoa que antes de chover, ela já constrói um telhado. Imagina, proativo, já tem atitude, vamos fazer? E hoje eu quero falar sobre essa proatividade. O fato é que a gente precisa adotar uma atitude proativa
para um plano de reconstrução familiar. Família, tão precioso, algo tão falado. Filhos, mais ainda. Quem aí não quer proteger e guardar o seu tesouro, que é o seu filho? Tesouro, a herança que Deus te deu. Mas, porém, a família também é um alvo do mundo, um fator mais atacado de várias formas. E é sobre isso que nós precisamos falar, família. O que Deus espera da família? Como agir de uma forma proativa na minha família, principalmente na reconstrução do altar, do lar. Todos nós queremos ir para uma nova terra, não é verdade? Eu tenho certeza que se anunciassem aqui, que não existe isso, mas vamos supor, que anunciassem um lugar onde não tivesse choro, nem pranto, nada, não tivesse dor, não tivesse morte, vocês acham que alguém ficaria aonde mora? Rapidamente todo mundo, bora, pega o carro, pega tudo que tem e vai para esse lugar. Todos nós queremos viver numa nova terra, onde não exista coisas ruins, onde seja tudo maravilhoso. Uma família perfeita. De fato, aqui existem várias famílias, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é perfeita. E isso nós precisamos de ir para este lugar, mas somente com um caráter novo é que entraremos nesse lugar. Ou seja, nós precisamos preparar o nosso caráter, a nossa família. E aqui eu quero trabalhar com 2 pontos com a igreja. Primeiro vamos falar do seu caráter. Já está formado. E depois nós vamos abrir para o caráter em que você está formando agora. Não somente o seu, mas dos seus filhos. Por isso a gente, quando olha para o céu, a gente se pergunta, mas como construir um caráter? Como eu devo construir? E isso eu já comentei toda vez que eu falo de família, de casamento, eu sempre falo isso, né? Em nenhum momento a gente estuda para casar. Em nenhum momento a gente estuda para ter um filho. Não é verdade? A gente estuda para ter uma profissão, para fazer algo específico. Mas quando um jovem começa a namorar, ele não estuda para isso. Nós não estudamos para isso. Tem alguém aqui que já está casado e que leu pelo menos um livro antes do casamento? Levanta a mão aí. Ó, só o Juninho e a irmã aqui. 2 livros antes do casamento. 2 livros antes do casamento. Qualquer livro que fale sobre o assunto, casamento. Quantos fizeram a faculdade aí para casar? Tá. Casamento, então, ninguém entende nada, mas casa. E filhos? Quantos aqui fizeram curso de como ter filho? Não, a gente sabe como que é o ter, né? Mas vai educar filhos. Quantos? Tá vendo como é uma área tão necessária e que nós não estudamos para isso? E se pararmos para pensar, o que eu faço da minha família hoje é o que o meu pai e minha mãe faziam. Então, tudo que eu sei de família, de casamento, é o que os meus pais me ensinaram. Então, tudo que eu sei sobre educar é tudo que os meus pais me educaram. Ou seja, vira um ciclo. Então, os meus pais me educaram de tal forma, eu vou educar a Lana e Lucas desse mesmo jeito, se eu não estudar para fazer algo diferente. E Lucas e Lana vão ensinar provavelmente os meus netos dessa mesma forma, se não estudarem para fazer algo diferente. Só que será que isto está sendo saudável?
Será que a forma como os meus pais me educaram está certo? Está correto? A construção do meu caráter foi alicerçada de forma correta? E é sobre isso que eu quero falar com vocês alguns pontos importantes que servem para a construção do caráter, não somente dos seus filhos, mas do seu caráter também. Primeiro, vamos pensar em um projeto, numa construção. Se a gente vai falar aqui de reconstrução familiar, nós precisamos entender um pouco sobre construção. Primeiro que toda construção gera o quê? Primeira coisa que você pensa, não fala, vou construir custos, o que mais? Planejamento. Vários fatores aí, né? Planejamento, tem o custo, tem a questão do minha meta, o que eu quero. Mas também quando eu vejo e olho para a palavra construção, eu também vejo um desconforto. É ou não é? Né, Jéssica? Tá mexendo lá na casa, alguns aqui de vocês também. Tem a bagunça, gente. Tem o desconforto. Então, reconstruir também tem o desconforto. E para que um projeto se realize, primeiro a gente tem que pensar nos alicerces. Tem que estar sólido. Tem que estar firme. Uma base boa. E essa base, para a reconstrução da família, ela é a palavra de Deus. Ela é a base. Então, tudo que eu fujo do que eu vou fazer com a minha família, se não for a Bíblia, o alicerce, é igual construir a casa na areia. Ela vai desabar. A nossa rocha, a nossa base tem que ser a palavra de Deus. Segundo fator para a reconstrução do nosso caráter e da nossa família, viver na verdade. Quando eu sei qual é a minha base, eu busco a verdade. Eu busco ser fiel nos valores, nas crenças. E aí tem aquela famosa frase de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu quero viver na verdade, que o alicerce é a palavra de Deus, eu preciso ir até quem? Jesus. Ele vai me mostrar a verdade. Terceiro fator importante para a construção da família, do nosso caráter: agir com compaixão. E aí, irmão, você tem agido com compaixão aí na rua, no seu dia a dia? A compaixão é um valor importante. É um caminho que leva a conexão ao amor, à empatia. Isso é importante para a família. Ter compaixão. Quarto, disciplina. Quando eu vejo essa palavra disciplina, a gente pensa que é algo ruim, mas não é. Nós adultos precisamos de disciplina. Se nós adultos precisamos, quanto mais crianças. Não falo disciplina. A gente pensa, o que você pensa quando vê a palavra disciplina? Alguém quer falar aí? O que você pensa? Juninho, quando você vê disciplina, o que você pensa? Corrigir. Corrigir. O que mais? Mais alguém? Educar. Repreender. Compromisso. Ensinar. Disciplinar, cuidar. Quando eu vi essa palavra disciplina, eu já pensava em cinto. Eu vou apanhar. Só que quando eu vejo a essência da palavra disciplina, ele tem a ver com discípulos. Discipular. Quando eu vou disciplinar o meu lar, quer dizer que eu vou ser o que? Um mestre de discípulos. Vou ser um exemplo. A palavra disciplina é isso. Então vem ensinar, orientar. Disciplinar e orientar. Importante. Paciência é outra coisa importante.
para a construção do lar. Ontem eu estava vendo um vídeo sobre educação de filhos e eu ouvi um rapaz falando, um palestrante, ele estava falando que quando você recebe um filho, você não conhece a personalidade daquele filho, qual vai ser o gênio dele. E quando você recebe um filho que ele é um pouco mais, não fala para mais difícil, né? Ele fala que é uma bênção e uma oportunidade para a família exercer a paciência. Interessante. É Deus dando a oportunidade para você desenvolver a paciência. Perseverança é não desistir diante dos desafios, é não desistir diante do foco, do propósito que você tem. E o último fator, autoconhecimento. Quando você tem esse autoconhecimento, você consegue entender a meta, se você está alcançando, se você está progredindo, se você está melhorando, né? Ele é que nos ajuda a nos dar forças diante das fraquezas do dia a dia. Tudo isso é importante para a reconstrução do lar. E como pais, frequentemente, temos colocado a educação, a responsabilidade dos nossos filhos na escola, na igreja ou na sociedade. E eu vou acrescentar mais uma outra coisinha aqui: celular. E eu gostaria que o sonoplasta, por favor, eu separei um vídeo só para vocês terem uma ideia. Você que não tem filho, eu acredito que você vai se encaixar, até mesmo nós adultos avaliarmos o efeito e o que a sociedade tem feito hoje com a gente, e principalmente essa questão de responsabilidade dos nossos filhos. Foi feita uma pesquisa recentemente com várias crianças e adolescentes e perguntaram para essas crianças o que, se tivesse a oportunidade de pedir o que quisessem para os pais, o que elas gostariam. Para muitos, achavam que iam pedir um iPhone, videogame, sabe essas coisas que criança gosta? Mas essas crianças, a maioria respondeu que gostaria de tempo com os pais. Irmão, pode ter certeza que nossos filhos, eles estão mais preocupados e eles almejam muito mais ficar conosco do que com o celular que você dá para ele. Isso é sério. Hoje já está havendo várias pesquisas, várias coisas, o efeito que tem causado o celular, as telas para os nossos filhos. E olha só o que Ellen White, orientação da criança, ela vem falando aqui um trecho. Pais, por amor de Cristo, ela faz um apelo aqui para os pais. Não cometais um erro
em vossa obra mais importante de moldar o quê? Caráter de vossos filhos para o tempo e para a eternidade. Um erro de vossa parte negligenciando a instrução fiel, ou na condescendência daquele afeto insensato, que vos cega os olhos para os seus defeitos e vos impede de lhe aplicar a restrição apropriada, demonstrando-se a sua ruína. Vossa atitude pode imprimir uma direção errada e toda a sua carreira futura. Vós determinais para eles, presta atenção aqui, igreja, pais, quem não é, então, principalmente, vós determinareis para eles o que serão e o que farão em favor de Cristo e dos homens e pela sua própria alma. Quem é que determina isso? É eles? Quem é? Eu, pai, mãe. É você quem determina o que ele vai ser. É você que direciona. É você que ensina, orienta. Baseado no quê? No quê, igreja? Bíblia, a palavra do Senhor, é a nossa base, o alicerce do lar. Por isso, a importância de levar a sério a ideia da construção do altar da família. Por isso, nós devemos olhar para tudo isso e nos preparar, ter uma atitude proativa para o nosso lar. Pai, cadê? Quem é pai? Levanta a mão, que é nosso pai. Pai, você é um sacerdote do lar. A iniciativa é tua. Você não é só o sustento de colocar arroz e feijão, mas você representa Deus para o seu filho. Muitos adultos hoje têm uma visão errada de Deus, porque na sua infância o seu pai demonstrava uma educação que não representava o amor de Deus. Mãe, você é a atração da casa. Você é tudo na casa. O seu filho tem que gostar de estar na casa. E normalmente a gente pensa ao contrário, né? A gente não vê a hora deles estarem na escola. Verdade. Que nós pais estamos oferecendo para os nossos filhos? Você faz o culto familiar? Eu lembro que olha gente, eu não tenho uma boa experiência com o culto familiar não hoje, na minha casa, mas quando eu era dos meus pais, morava com os meus pais. Então quando eu falava na igreja, culto familiar, eu até contorcia, porque eu não gostava. Mas por quê? Estava dormindo, feliz da vida. Minha mãe chegava, olha lá, sabedoria, hein? Minha mãe chegava, bora acordar, vamos lá, vamos fazer o culto? Bora, vamos fazer o culto? Ô gente, não dava não. E aí começava a cantar música do Inário, por mais que assim, a gente não virava para ela ficava cantando. O culto familiar ele precisa ser agradável, precisa ser gostoso de estar junto, porque é a oportunidade que a família vai ter de se reunir, de conversar, de compartilhar. Ali a gente descobre o que o filho está pensando, como foi sua semana, como foi o dia na escola, não é isso? Lá em casa, toda noite, eu sento um dia na cama do Lucas e outro dia na cama da Lana, porque tem que dividir. E aí eu pego uma meditação, que eu tenho no juvenil, e leio a meditação. E geralmente a meditação sempre tem um texto-chave da Bíblia. E aí é muito legal a meditação, que ela vem trazendo uma experiência baseada num texto-chave da Bíblia. Então é muito legal. Então eu só faço isso, não canto, de vez em quando a gente,
vamos cantar uma música? Mas eu faço essa meditação, oro com eles, converso alguma coisa que eu gosto de conversar, boa noite, tchau, tchau, e é isso. Então, precisamos reconstruir isso. Não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil. E quando eu falo de construção, eu preciso de uma organização, de ordem. Lembra que Deus é um Deus de ordem? Você observa o Criador quando você olha para a criação. Cada dia criou uma coisa. Cada dia. Isso eu vou fazer em tal dia. Até finalizar a sua obra. Deus também, Ele deseja que a nossa família seja organizada e ordenada. Já entrou numa casa ou já conviveu com alguma família que é desordenada? Desorganizada? É gostoso estar ali presente? Não é. Quando eu falo organização, não tem a ver só com limpeza, mas tem a ver, tem rotina, tem, sabe, uma organização. Tem horário para comer, tem horário para dormir. E, gente, sobre o horário de dormir, pais e filhos precisam ter horário para dormir. Precisamos ter essa rotina. Isso faz parte da organização, da ordem. E tudo isso vai ajudar na transformação do caráter. O nosso e dos nossos filhos. A rotina do altar familiar dá aos nossos filhos uma estrutura segura para tomar decisões e crescer de forma mais eficiente e produtiva. Criança precisa de rotina. E eu sei que tem muitos adultos que também precisam de rotina. Nós precisamos. Eu vou acordar, o que eu vou fazer quando acordar? Planeje o seu dia. A criança também precisa ter um planejamento do que ela vai viver no dia. Porque senão gera o quê? Uma ansiedade. Já viu aquela criança? Ô tia, o que vai ser agora? Você nem terminou o anterior e já está perguntando o que vai ser a próxima coisa. O que vai ser amanhã? Calma, meu filho. Cada dia. Hoje vamos fazer isso, isso e isso. Você colocar uma rotina do que vai acontecer no dia, se algo vai fugir da rotina, tudo isso é importante. A criança, ela também se perde quando algo foge da rotina. Assim como nós adultos também. É um reloginho, né? Quando foge algo da rotina, nós nos perdemos. E as crianças também. E quando as crianças se perdem na rotina, aí vem aquela questão da ansiedade, bate a ansiedade na criança, bate também a insegurança. E agora, o que vai ser agora? Entendeu? E também um desregulamento. Então, às vezes ela fica agressiva. Cada criança tem uma reação. Fica mais agressiva, fica mais elétrica. Por quê? Algo fugiu da rotina. Então, isso faz parte, organização e ordem. Segunda parte do projeto, que é interessante e importante, é a preparação e planejamento. É o desenvolvimento das práticas espirituais. Gente, ensinar ou viver de acordo com a palavra do Senhor, restaurando o altar, não tem a ver apenas em eu saber textos decorados. Não. Tem a ver com viver de acordo com a palavra. É uma cultura familiar. Um exemplo. Estou no café da manhã. E aí estamos falando sobre dividir ali, né? Olha, um pão para você, outro aqui e tal. E olha, da mesma forma foi quando Jesus estava pregando lá. E ele dividiu um pão para milhares de pessoas. Ele pensou em cada pessoa. E ele fez o suficiente para todos comerem. Então, quando vocês verem algum coleguinha na escola que não tem um pão para comer, divida. Você pediu para decorar o texto? Foi algo que? Cultura, foi algo automático da família. Um exemplo, uma situação de casa que você pode introduzir o quê? A palavra de Deus.
E isso desenvolve a identidade de valores e crenças. É importante e essencial para o desenvolvimento do caráter do seu filho. E o terceiro aspecto e último aqui, proteção e cuidado. Assim como os trabalhadores de uma obra, eles precisam prestar atenção em proteção, segurança, nós também precisamos atentar à proteção do nosso lar. Proteção e cuidado pode incluir praticar meditação da palavra de Deus, cuidar do nosso corpo, da nossa mente e conectar com uma comunidade espiritual. A igreja, por exemplo, é uma comunidade espiritual. Isso é uma proteção. E eu estava conversando com um amigo meu, o Jean, ele estava até na caixa de música agora no Novo Tempo, ele é de Teoflotone, e aí ele postou lá um negócio no Instagram de MP3. Se o seu MP3 estivesse funcionando hoje, do ano 2000, que música você ouviria? E aí ele colocou lá uma música gospel, né? Internacional. E aí eu comentei com ele, nossa, na época 2000 não era da igreja, então é melhor não postar não. Só as músicas que eu ouvia, né? Aí ele comentando, falou, nossa, eu nunca ouvi música de fora da igreja, acredita? Falei, é mesmo? É. Por quê? Porque o meu pai e minha mãe nunca ouviam música em casa, que não era da igreja. Então logo me apaixonei e só gosto de músicas gospel. Aí eu, nossa, que interessante, vou usar isso no sermão sábado. Um homem já casado e que leva os valores, carrega os valores do que os pais ensinaram, disciplinaram. E hoje ele é um grande músico, toca, canta, é uma bênção. Mas uma atitude proativa dos pais fez a diferença na vida dele e ele ser diferente hoje. Quando eu vejo proteção da família, eu lembro o exemplo de Salomão, né? Salomão, ele foi poupado por Deus por causa do quê? Quem lembra a história? Que Salomão estava se desviando da palavra do Senhor, estava fugindo do que Deus queria para ele. E aí, quando Deus ia, lançar aí as consequências e avisou, Deus poupou naquele momento Salomão. Por quê? Quem lembra? Foi pelo amor de Deus a Davi, seu pai. Então, por amor a Davi, pai de Salomão, Deus poupou Salomão naquele momento nas consequências. Olha que interessante. Pai, você ora pelos seus filhos? Você tem criado uma rede de proteção. Não é criar um filho ou educar dentro de uma bolha. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, inclusive, eu sou até contra algumas coisas. Tem pai que não gosta de que o filho sinta dor. E eu acho que o filho tem que sentir dor. Não que... mas eu acho que a gente não deve poupar de certas coisas. Um exemplo. Ano passado, na sala de aula, quando eu mencionei, eu arranquei 4 dentes de crianças. Eu estava quase virando uma dentista na sala de aula. Mas por quê? O pai não queria, não gostava. Tinha agonia em pensar de arrancar o dente do filho porque ele ia sentir dor. Você tem uma mãe assim também, ou um pai? Temos dificuldade. Quando eu peguei um pouquinho de um aluno lá mesmo, gente, eu balançava o dentinho para frente e para trás, igual uma cancela, estava tão solto. Aí eu falei, meu filho, por que sua mãe não arrancou esse dente? Ele falou assim, minha mãe disse que não quer que eu sinta dor. Eu falei, mas então você vai sentir agora. Pega lá o papel. Vamos descobrir a dor então, meu filho. E é tão sério isso, que ele descia as escadas assim, ó. Entendeu? Dos 2 pés, ele não dava uma descida segura, um pé depois do outro, ele descia os 2 em cada degrau. Por quê? Porque minha mãe disse que eu posso me machucar. Correr, ele corria assim. Sério, tinha 8 anos, 9 anos. Por quê? Minha mãe disse que eu vou ralar o joelho.
Ele tinha isso. E aí a criança não sente dor, não sente frustração, e aí cresce um adulto que não sabe se frustrar, que senão tá, né, cheio de mimimi. Por quê? Pais precisam disciplinar, precisam aguentar e ver os filhos crescendo, desenvolver o caráter. É importante, é essencial. Eu acho que de tanto a gente ter medo de falar, acontece, sabia? Sabe esse menino que eu estou falando? Do nada no recreio ele rala o nariz. Raladinho, gente, assim, ó. Só como ele é muito branquinho, aí marcou mais pro vermelho. Quando a mãe chegou, ela já ficou assim: calma, mãezinha, tá normal, foi só um ralado. Não, mas ele bateu a cabeça? Eu falei: não, acabou. Então tá bom, vou levar no hospital. Tudo bem. Levou no hospital, aí o pediatra, para ajudar, falou assim: olha, assim que acontecer essas coisas, a escola deveria ter ligado para trazer para o hospital, para nós, né? Aí eu, puxa vida, era particular, então claro que ia ser interessante levar, né, as crianças. Conclusão, aquele menino ficou 4 dias sem ir na escola por causa daquele nariz ralado e perdendo conteúdo, né? Falei: gente, como pode? Como vai ser o futuro dessa criança? Não saberá lidar com as dores, com o sofrimento. E quando eu olho para essas questões, acima de tudo, quando eu devo cobrar o meu filho, eu tenho que ser. Então, se eu quero que alguém seja algo, eu preciso ser. Isso é uma coisa que meu esposo sempre usa para os solteiros, né? Eu quero arrumar alguém especial, então seja alguém especial. Eu quero achar uma pessoa cristã, então seja um cristão. E só nesse exemplo, eu gostaria de mostrar 2 vídeos bem rapidinhos. Filhos imitam os pais, talvez vocês já até viram isso. Então, se eu quero que o meu filho saiba lidar com frustração, eu preciso dar essa autonomia para eles que eles possam viver isso e aprender. E quando eles também enxergarem situações nossas como adultos vivendo, eles vão tomar atitudes iguais às nossas. Veja o vídeo. Querida, você sempre sonhei com essa letra pra mim? Tá tudo lindo. Como é que está escrito lavadora na minha testa? Não é isso, gente? Como é que está escrito geladeira na minha testa? Querida, já me dá um recadinho pro seu pai? Por acaso é que celular na festa? Olha aí, é uma propaganda, né? Mas expressou muito bem essa questão de exemplo, né? A menininha ouviu a mãe respondendo de uma forma bem... E ela... Quando voltou para ela, a mãe tomou. Por quê? Somos exemplos. E um último vídeo, que ele é forte, inclusive, mas representa a família. Muitas famílias hoje na sociedade, talvez a maioria, estruturadas, porque não tem voltado do Senhor. Por favor, segundo vídeo. Talvez já até assistiram esse vídeo. Don't know how to talk to
mesmo não tenho uma relação próxima com Deus. Não posso cobrar os meus filhos de serem algo que eu não vivo. Isso tem a ver com o desenvolvimento das práticas espirituais. Você é envolvido na igreja? Você trabalha na igreja? Você lê? Seu filho vê você estudando, meditando, orando? Não é fácil. Como eu disse, desenvolvimento de caráter tem a ver com dedicação e dedicação. Nos dedicamos para muitas coisas nesse mundo. Nos sacrificamos muitas coisas para este mundo. Por que não sacrificar para reconstruir um altar na nossa família? Por que não preparar nossa família para o céu? Jesus nunca disse que seria fácil. No mundo tereis aflições. É desafiador. Michele, mas eu não sei por onde começar. Estude, leia, busque a sabedoria do Senhor. Crie uma rotina do seu lar.